Paquito vai negociar a inclusão de seu cunhado, Fabiano Zettel, no seu acordo de delação premiada. Então, assim, tá dado que vai ter delação, né? Senão o Paquito não vai ser solto. O Estadão primeiro falava isso. De acordo com interlocutores da família de Paquito, a ideia é que Zettel seja incluído no acordo para apresentar o seu relato sobre os fatos que testemunhou e obter benefícios do ponto de vista penal. Lembrando que desde o início do escândalo, Zettel vem sendo vendido como o principal operador do Paquito, seu braço direito. E o cara que teria feito mil e um pagamentos, inclusive pagamentos para pessoas muito poderosas neste país. Aí depois o Aguirre traz a informação. E aquela típica coisa que não tem nada a ver com a confusão em si, mas é aquela relação humana que acaba pesando na hora de tomar qualquer decisão. Ele é casado com Natália Vorcaro, irmã do Paquito. A família tem demonstrado preocupação especial com a prisão de Zettel, porque eles têm uma filha de 2 anos e Natália atualmente está grávida. Então, quando chega no meio dessas confusões, normalmente o cara é até abandonado pelos amigos, sobre a sua família, ainda mais que o Paquito, né? Ele vai olhar e falar, bicho, tirar essa confusão, fazer isso, fazer aquilo outro, né? Pô, minha irmã tá grávida, né? Não sei se é sobrinho ou sobrinha que vai nascer. Então, o cara pesa, né, na sua decisão do que fazer e que deixar de fazer. Então, acho que essa parada do Zettel é pra valer mesmo. Tanto que, o cunhado de Paquito troca a equipe de defesa para abrir caminho, acordo de delação. E, sabe quem é o novo advogado do Zettel? O Vilardi. O então advogado de Bolsonaro. E o Vilardi, ele tem experiência em acordos de delação, assim como o Juca. Vai se criando um clima, né? Vilardi fez, por exemplo, os acordos de colaboração de executivos das empreiteiras Camargo Corrêa e da Andrade Gutierrez. Aí temos uma nota, que é aquela típica nota que não tem nada, assim, ela não... A importância dela não tem nada a ver com o que ela tá falando. Nada, nada, nada. Você não pode ler à luz do que está escrito. E vai ler à luz do quê? Mônica Bergamo, nos finalmente do dia de ontem, publica. Faria Lima vê prisão de Paquito por Mendonça como desproporcional. A visão integrante do mercado financeiro, ouvidos pela coluna, crimes de colarinho branco deveriam ser punidos no bolso. Depois de condenado, o réu perderia todos os bens e recursos para ressarcir os cofres públicos. Como, no entanto, não representaria risco real de vida a terceiros, não precisaria ser preso. Faria Lima, preocupada, está acontecendo com o Paquito. Aí vamos botar algumas coisas em perspectivas. Primeiro, essa notícia do Zettel, operador dele. Ontem, tivemos a operação virando um grupo. Já falar já, porque vai cair no colo do Lula. A REAG já tinha sido o alvo central, aí dá carbono oculto. O Vorcaro, com certeza, não vai falar apenas das suas relações com o mundo político, jurídico e institucional brasileiro. Teve muita coisa aí com o próprio mercado financeiro. Essa nota da Mônica Bergamo é apenas um recibo do tipo: estamos preocupados. Estamos quem? Quem é um sujeito oculto? O mercado financeiro. Essa nota da Mônica Bergamo, sabendo que ela é petista, sabendo que ela sempre tá jogando fechadinha ao PT, é aquela galera que sabe que se o Paquito começar a abrir a boca, muita gente da farinha Lima pode começar a rodar, pode começar a cair. Eu falo aqui às vezes, mas o pessoal acha que é, às vezes até pirraça e não é. Gente, foram bilhões de CDBs que foram vendidos e vinham sendo questionados já há um bom tempo e que alguns bancos não quiseram vender. O Itaú não vendeu em nenhum momento. E ainda reclamou de quem vendia. Como foi esse processo de venda de CDBs? Porque normalmente esses produtos financeiros, né, você tem uma comissão. O cara lá, o assessor independente, quando vende pra alguém, ganha uma comissão. Como foi esse do Master? Ele era meio arriscado, né? Todo mundo falava que era meio arriscado, tanto que teve a liquidação extrajudicial do banco. Aqui só para dar um exemplo. E outros tipos, e outros negócios que o banco fez, de compra e venda, que às vezes cabe a quem recebe o dinheiro, no mínimo, fazer uma diligenciazinha, checar o compliance, ver de onde o dinheiro tá indo e vindo, sabe, pra ver se não tem nada errado. Falar, opa, peraí, eu não posso receber esse dinheiro. Conforme o Paquito diz que vai delatar, e crescem os temores no Brasil inteiro, a Faria Lima agora começa a se preocupar. Eles ficaram calados todos esses meses e só resolvem falar neste momento. Espero que o Paquito não poupe ninguém. Igual o Papa. O Papa é pop, o Papa não poupa ninguém. Não é assim a música do Dias do Havaí? Nem lembro direito. Na minha cabeça é. Aí, ontem a gente estava comentando aquelas 2 ponderações. Uma do Mário Sabino, que ele traz a questão do Paquito delatar e deveria explicar a questão do Banco Central. E começa a colocar um alvo no Galípolo. Falando, ó, pode sobrar aí pro Galípolo, né? Aí, depois disso, a gente comentou sobre a matéria que saiu ontem cedo, da Malu Gaspar, do documento encontrado no celular do Paquito, a minuta lá, apócrifa, poderia ser uma decisão do TCU. E aí, rapaz, horas depois, o Álvaro Gribel com o Etterman, e o Gribel é o redator-chefe do Estadão na área de economia, quem controla a coluna de economia.
traz mais informações ligadas ao TCU e aí reforça. O Paquito parece que além da classe política, né, principalmente o Centrão, uma turma da esquerda, dizem o PT baiano, Judiciário, Banco Central, você também coloca agora o TCU na sala dos problemas. Ministro do TCU determinou inspeção do Banco Central atendendo a pedidos de Paquito dias antes. O Paquito fez um pedido 2 dias depois, aconteceu exatamente o que o Paquito pediu, sendo que o Jonathan Jesus é o homem do Marcos Pereira, do Republicanos, e chegou ao TCU com o apoio do Ciro Nogueira e do Gumota. Que coisa, viu? Jonathan Jesus, do TCU, atendeu a pedidos do Paquito, ao determinar a inspeção do Banco Central para investigar o processo de liquidação do Master, conforme mostram documentos do processo na Corte de Contas. O banqueiro solicitou em dezembro de 2025, após a liquidação do Master, que o TCU suspendesse atos do Banco Central e impedisse a venda de bens do conglomerado, realizasse a inspeção do Banco Central e ainda decretasse sigilo absoluto no processo, segundo o relatório da área técnica da Corte de Contas. Após a publicação da reportagem, o ministro Jonathan Jesus afirmou que não atendeu a pedidos do Paquito ao determinar a realização de inspeção do Banco Central, mas se embasou em elementos do processo, especialmente na representação do Ministério Público e na proposta da área técnica. O TCU encaminhou a mesma resposta. A defesa do Paquito não falou nada. Os documentos mostram que Jonathan Jesus, relator do caso no TCU, seguiu os pedidos de Paquito na sequência, quando citou a possibilidade do tribunal interferir no processo de liquidação do Master e determinou a inspeção com máxima urgência no Banco Central. Segundo o processo, Paquito pediu no dia 16 de dezembro. Aí ele lista o que o Paquito pediu. Aí ele vai mostrar depois, ao longo da matéria, que 2 dias depois, Jonatas emitiu um despacho afirmando que vislumbrava a possibilidade de adotar medidas cautelares contra o Banco Central, incluindo a determinação para que o órgão não promovesse a venda de bens do Master e realização de inspeção do Banco Central. Aí, em 5 de janeiro, Jonathan emitiu um novo despacho, alertando novamente para a possibilidade de impedir a venda de bens do Paquito no âmbito da liquidação e determinando a inspeção com a máxima urgência na autoridade monetária. Os documentos mostram que o ministro não citou Vorcaro, mas atendeu o que foi pedido pelo Vorcaro. Aí o Lauro Jardim já correu, né? Jonathan Jesus vai continuar como relator dos processos do Master no TCU? Nosso médico? É médico, formado em medicina. Aí você fala, mas está no Tribunal de Contas da União. Pois é. E o Cedrais, que é médico veterinário, e deu decisões assim estranhíssimas na CPMI do INSS, no escândalo do INSS. Jonathan Jesus fez uma dobradinha com o Paquito quando, em dezembro, ordenou inspeção no BC para investigar o processo de liquidação do Master. Jonathan atendeu um pedido do Paquito feito 48 horas antes, conforme revelaram os repórteres Wetterman e o Gribel lá do Estadão. Toda a gravidade da situação, Jonathan tem condições de continuar como relator dos processos do Master no TCU. Aí, o Ministério Público, junto ao TCU, sugere suspeição de ministro por atender pedidos de Vorcaro no caso Master. Aí a até brinca, né? Sugere suspeição, tá sugerindo, né? Porque só pode sugerir no caso, né? Mudou de nome. Surreal o que tá acontecendo, viu? Caso Master, esse caso promete. Imagina se o caso do Banco Master for realmente investigado a sério, sem poupar ninguém. Imagina onde iremos parar. Agora a parte boa. Agora começa a parte boa. Ah, não, ainda não começa não. Essa parte é boa também. Calma. Pensei que a gente tá quase chegando no colo do Lula. Tá quase chegando no colo do Lula. Mas primeiro, o Supremo prefere a delação do Paquito no primeiro semestre para evitar embolar com eleição. Ministros do Supremo preferem que o acordo de delação de Paquito seja selado até junho para diminuir a chance de interferência no processo eleitoral. A expectativa é que os depoimentos e provas apresentadas pelo dono do Master atinjam boa parte da classe política e jurídica. O comentário mais importante a Brígido não fez, ao longo de toda a nota dela. Aí eu já digo. Embora seja uma preocupação no Supremo, a prioridade não é fechar a delação rápido, e sim conduzir o acordo de forma atenta, para não dar margem a um pedido de anulação no futuro por irregularidades, tanto que entraram em campo para negociar com a defesa do Paquito, ao mesmo tempo, a PF e a PGR. No gabinete de André Mendonça, o relator das investigações, a ordem é usar o tempo que for preciso para os interrogatórios e a produção de provas, ainda que isso implique em avançar no período de campanhas eleitorais. Ou seja, o ideal é solar o acordo ainda no primeiro semestre, mas somente se for possível. Mendonça tem dado autonomia para a PF e a PGR atuarem de forma técnica. Integrantes do Supremo ouvidos pela coluna, no entanto, não têm ideia de quanto tempo levará para a conclusão do acordo de delação, porque ninguém sabe ainda a proporção que ele pode alcançar. A defesa ainda não apontou quantas pessoas serão implicadas em provas e depoimentos do banqueiro. Nas palavras de um ministro, ninguém sabe o que Vorcaro fez no verão passado, mas sabe-se que coisa boa não foi. Aí dentro do Supremo, existe uma apreensão. Se Vorcaro vai apontar mira para integrantes do tribunal, e você imagina quem são eles. Também há ansiedade no judiciário sobre como a delação pode impactar na nomeação de Messias para a vaga aberta no Supremo. A avaliação é que, a depender de como as informações prestadas pelo banqueiro vão impactar a vida de políticos aliados do Batoré, é esperado que essa bagina votação do nome do candidato pela casa sejam ainda mais adiadas. E ela termina dizendo: o ministro da nata do judiciário pondera que, seja qual for a delação prestada pelo Paquito, haverá impacto direto
na disputa eleitoral deste ano. Com acordo fechado no primeiro ou no segundo semestre, segundo ele, não há como evitar isso. O jeito é comprar pipoca para a maratona da delação. Aí vamos lá. O mais importante, ela esqueceu de falar, que é o quê? Vamos fazer uma construção lógica. Durante todo o julgamento da trama golpista, você via que não é que as coisas vazavam. Ah, vazou, a imprensa conseguiu furar um bloqueio. Não. As coisas eram forçadas a serem vazadas. Eles queriam que vazasse. E eles achavam isso maravilhoso, porque isso queimava a imagem de Bolsonaro. Inclusive, a relação de Bolsonaro com o judiciário, ela é tensa desde sempre. E é bem claro que toda ação que pode prejudicar Bolsonaro vai ter apoio do Supremo, e toda ação que pode prejudicar Bolsonaro tem apoio do Supremo, e toda ação que pode ajudar Bolsonaro será contra, né, o Supremo será contra. Aí você tem essa situação. E aí eu pergunto pra vocês, sabendo que tudo que for prejudicar Bolsonaro, o Supremo vai apoiar, e sabendo que o Supremo Tribunal Federal, em especial na figura de Dom Pedro III, não quer que Bolsonaro possa atuar na campanha do Flávio, e que o Supremo inteiro teme uma maioria bolsonarista no Senado. Então, juntando todos esses elementos, por que o Supremo teme que a delação do Paquito impacte no cenário eleitoral? Se a delação do Paquito impactar no cenário eleitoral contra Bolsonaro, vocês acham que eles vão ficar tristes, temerosos? A única forma da delação de Vorcaro impactar na eleição e ao mesmo tempo incomodar o judiciário é se essa delação ajudar Bolsonaro a prejudicar o Lula. Então a gente tem mais um easter egg, mais uma... Assim, todo mundo tá vendo quem são os possíveis envolvidos na confusão do Master. Até a Malu Gaspar tentando jogar no colo do bolsonarismo, né? Que existe anacos do bolsonarismo que não quer que as investigações avancem. Eu não conheço nenhum bolsonarista, sabe? Absolutamente nenhum que não quer que investigue a questão do Master, não tá apoiando essa questão do Master. E de todas as mensagens vazadas, até agora, a única mensagem vazada onde Vorcaro critica abertamente um político é Bolsonaro. Ele critica Bolsonaro, porque Bolsonaro jogou os holofotes naquela notícia dos diretores da Caixa que barraram uma operação de R$500 milhão envolvendo o Master. Esse é o temor. Eles sabem que a delação do Master irá prejudicar o Lula, irá prejudicar o Supremo e o Centrão. Se existisse uma certeza que essa delação fosse prejudicar o bolsonarismo, o pessoal ia aguardar para soltar na véspera do segundo turno. Na véspera do segundo turno, toma aí a bomba no colo de Flávio Bolsonaro. Como não vai impactar o Flávio? Então, vai impactar o Lula, então vamos fazer alguma coisinha. Essa é a parte mais importante que a Brígida não comentou.